alegria estar com você, com o nosso programa Semeando, já nos preparando também para o período da Quaresma, período de muita oração, período realmente que nós vamos nos concentrar e nos ser formados para participarmos dignamente do período quaresmal. E é com alegria também que nós vamos continuar apresentando para você o que foi o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica, acontecido em Aparecida, a capital da fé. Então, vamos conferir os melhores momentos do que foi realmente o Encontro de Formação da Renovação Carismática Católica do Brasil. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, saúdo a todos. E agora quero saudar também, de maneira toda especial, toda a equipe, a coordenação da Renovação Carismática no Brasil, em cada estado, cada lugar. Quero encorajar e incentivar a todos vocês, todos os grupos da Renovação Carismática em todo o Brasil, aqui presentes ou representados, encorajar a que vocês continuem a realizar a sua missão, aquilo que é próprio do seu carisma, com a ajuda de Deus, ir ao encontro das pessoas, levar o querigma, o primeiro anúncio, também para aqueles que estão longe, aqueles que talvez se afastaram da igreja, que desanimaram. Eu sei que vocês têm essa capacidade, porque conheço também um pouco o trabalho que vocês fazem. Essa capacidade de ir fazer aquilo que Jesus pediu ao enviar os apóstolos e a igreja, quando ele disse: ide, coragem, não ficar parados, não ficar apenas com aqueles que já estão, mas ir ao encontro daqueles que ainda estão longe, que talvez por motivos diversos se afastaram e que precisam ser novamente ajudados a voltar para o seio da comunidade eclesial e caminhar com a comunidade, com a igreja. Caminhar sozinhos sempre é ruim, é perigoso. Quem caminha sozinho é que nem aquela ovelha que anda sozinha no prado e de repente pode chegar o lobo, pode chegar o cão bravo, pode chegar o ladrão, e aquela ovelhinha não tem defesa e é presa fácil do ladrão, do salteador, daquele que não tem boas intenções para com ela. Também eu sei que vocês fazem um belo trabalho de primeiro anúncio de cultivo, do primeiro encontro com Deus, através dos métodos que vocês têm de oração, de acolhida da palavra de Deus, ajudando justamente a fazer aquilo que é fundamental, na nossa atitude religiosa, é abrir-nos para Deus, abrir-nos para a ação de Deus, viver a comunhão com Ele, para assim também ouvir Deus, acolher a vontade de Deus a respeito da nossa vida, da vida das pessoas ao nosso redor, a vida da igreja e a vida do mundo. Quando nós fazemos isto, nos colocamos em abertura diante de Deus e do Espírito Santo que age em nós. Sim, Deus nos mostra os seus caminhos. Deus não nos deixa sozinhos e nos dá justamente a graça daquele discernimento que é tão importante e necessário em nossas vidas. Com humildade,
reconhecer nossa fragilidade, contar com a graça de Deus, levantar-se e continuar. Se Deus age assim, como agiu com o profeta Davi, quem pode dizer que Deus assim não deve agir? Nós, pobres de nós. Se Deus agiu assim com Davi, podemos ter confiança que também conosco pode agir assim, se fazemos como o rei Davi, isto é, depois do pecado, o arrependimento sincero, a humildade verdadeira. O Evangelho de hoje é uma passagem muito bonita do Evangelho de São Marcos, ainda nos primeiros capítulos do Evangelho. Eu gosto muito dessa passagem, e que começa assim, dizendo que era no final do dia, talvez como agora, ao cair da tarde. E Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos: vamos para outra margem. Vamos para outra margem. Não disse para quê. E depois continua Marcos, dizendo que os discípulos despediram a multidão e levaram Jesus consigo no barco. E havia vários barcos também. E foram mar adentro, mar da Galileia, largo de Genezaré. E começou uma grande ventania, tempestade, ondas, e os barquinhos daquele tempo não tinham muita segurança mesmo. Começava a se encher o barco com as águas das ondas que o vento fazia, e os discípulos, agitados, com medo, lembraram que Jesus também estava no barco, e foram ver. Jesus estava dormindo, tranquilo, porque estava cansado, depois de um dia inteiro com o povo, atendendo todo mundo, pregando, anunciando o Evangelho. E os apóstolos então dizem: mestre, o que acontece? Está dormindo aqui? Não se importa que nós estejamos perecendo nesta tempestade? Jesus se levanta, dá ordens ao vento, ao mar: cala-te, calma, calma, e tudo se acalma. Menos alguém. Quem que ficou ainda mais agitado? Os discípulos ficam assustados. Mas quem é este? A quem até o mar e o vento obedecem? Quem é este? Se perguntam a respeito de Jesus, porque ainda não sabem quem é Jesus. Porém, começam a entender: aqui está alguém que é mais do que nós. Até o vento, o mar, os demônios lhe obedecem com toda esta autoridade. Quem é ele? Esse evangelho, esse trecho, pode muito bem ser uma parábola daquilo que é a nossa vida, mas também a vida da igreja. Vamos para outra margem. Qual é a outra margem? Que outra margem é esta? Nossa vida é uma travessia desta margem para outra margem. E essa travessia muitas vezes não é fácil, cheia de tempestades, de ondas, enfim, muita pedreira pelo caminho, para chegar a outra margem. A tempestade, o vento, as ondas, o agito dos apóstolos, o medo de afundar, mostram justamente as lutas que devemos enfrentar todos os dias e ao longo de toda a nossa vida. E os apóstolos tentaram enfrentar sozinhos. Não conseguiram. Não conseguiram. Mas lembraram que Jesus estava com eles. E foram lá falar com ele.
que significa este falar com Ele? Ir a Jesus e falar com Ele. É o nosso processo de conversão, de voltar-nos à palavra de Deus, de voltar-nos a Ele. O único que tem o poder de nos ajudar a não naufragar e a conseguir atravessar as tempestades da vida, que são tantas. Davi atravessou uma bela tempestade, as feias, né? Feia tempestade também o rei Davi, até que se deu conta: pequei, Senhor. Ele achava que aquilo era só entre ele e a mulher, estava tudo resolvido. Não, tinha a ver com Deus. Pequei, Senhor, pequei contra ti. As tempestades da vida, sozinhos, quando esquecemos de Deus, nós afundamos, nós quebramos, não chegaremos ao outro lado, à outra margem. Mas é uma parábola muito bonita também para a vida da igreja. Nós somos filhos da igreja, membros da igreja de Cristo, que atravessa o mar da história. A igreja também, para chegar a outra margem. Como diz São Paulo, somos peregrinos. Aqui não temos pátria definitiva. Nossa pátria definitiva é outro lado, a Jerusalém Celeste. Enquanto isso, a igreja enfrenta o mar da vida, o mar da história, com todas as suas contradições. O caminho da igreja não é fácil. Não foi, nem para Jesus, nem para os apóstolos, nem para os primeiros cristãos, e ao longo de toda a história. Sempre foi um caminho cheio de pedra, de tempestade, de crises, E quando nós, como igreja, nos encontramos em meio a estas crises, podemos encontrar na condição dos apóstolos no barquinho. Talvez era o barquinho de Pedro. Queremos fazer tudo sozinhos, queremos resolver os problemas da igreja sozinhos. O Papa Francisco quantas vezes chamou atenção para isto? Queremos resolver a salvação do mundo, queremos resolver os problemas da igreja sozinhos, esquecendo que a igreja é criatura de Deus, obra do Espírito Santo, com a nossa participação. Nisto todos conhecerão que vocês são dos meus, que vocês me pertencem, Jesus, né? Vocês me pertencem, se vocês se amarem uns aos outros. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, será que Jesus está dormindo hoje? Será que precisamos ficar apavorados hoje nós também na igreja? Jesus não está dormindo. Lembro quando o Papa Bento XVI renunciou, 11 de fevereiro de 2013. Dias depois, o pessoal ficou todo apavorado, todo assustado, né? Como os apóstolos: agora a igreja vai acabar, né? Onde que vai parar a igreja? E o Papa falou com toda serenidade: a igreja de Cristo, Ele vai cuidar disso. A igreja não é do Papa, a igreja de Cristo. Não fiquem apavorados, Jesus cuida da sua igreja, o Espírito Santo cuida da sua igreja. Tenhamos confiança. Por isso mesmo, hoje eu gostaria de convidar a todos, primeiro, a nos voltarmos profundamente a Ele, a renovar nossa fé e confiança em Jesus Cristo, Senhor da igreja, e no Espírito Santo que está com a igreja. Alguns acham que o Espírito Santo escapou da igreja, né? Deixou a igreja sozinha, e alguns então conseguiram agarrar o Espírito Santo e ficar com ele, né? O Espírito Santo está com a igreja, ele conduz a igreja, e quando ela peca como Davi, quando ela erra como tantas vezes erramos, o
Espírito Santo sempre de novo ajuda a reconduzir. O Espírito Santo não abandona a sua esposa, não abandona a igreja. Fiquemos com a igreja, fiquemos sempre com a igreja, mas façamos a nossa parte, não ceder ao pânico. Tem muito católico em pânico. Que pena, calma, reze. Peça o Espírito Santo, reze. Peça pela sua conversão e pela conversão dos pecadores, que somos todos nós. Mas não entre em pânico. Pânico, sinal de falta de fé. Por que vocês estão tão apavorados, disse Jesus. Ainda não têm fé? Por que vocês estão tão apavorados? Jesus aos apóstolos. E por outro lado, não deixar de fazer a própria parte. A parte pequenina que cada um é capaz de fazer na igreja conta muito. Deus conta com isso. O Espírito Santo conta com a parte de cada um, que vai remando, ajudando a barquinha de Pedro a chegar ao outro lado, à outra margem, que é o nosso grande objetivo e destino. Queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe e renove em seus corações a fé e a confiança e coragem para a perseverança. Amém. Olá, eu sou Diego Amorim, jornalista, e quero falar para vocês um pouco sobre a Luminus Play. Realizar o trabalho com podcast aqui na Luminus tem gerado vários resultados no nicho do meu trabalho. E se você também deseja conhecer mais um pouco do que é a Luminus Play, os trabalhos que eles realizam aqui, você pode entrar diretamente em contato com eles pelo Instagram, Luminus Play, e conhecer um pouco mais de tudo que é feito aqui, como podcast, vídeos institucionais, videoaulas, clipes, como também VTs para empresas. Isso você encontra dentro do processo do que é feito diariamente com essa equipe profissional e que leva o resultado que a sua empresa deseja. Luminus Play, dando um play na sua ideia. Acesse @Luminus Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminus Play, dando um play na sua ideia. Recebendo Dom Gregório, uma alegria estar aqui com o nosso programa Semeando, há 36 anos aqui na TV Ceará, um programa de evangelização. Para mim já é uma grande graça, porque eu consagrei esse programa a Nossa Senhora, e é de Nossa Senhora. Então eu gostaria de saber do senhor como podemos viver bem a Quaresma e também o que nos propõe o Capítulo da Fraternidade. Pois bem, a melhor forma que nós temos de viver a Quaresma é viver com Jesus Cristo. Né? E o ensinamento de Jesus para esse período é exatamente que nós possamos viver um tempo de um jejum que seja muito consciente, né? Ao mesmo tempo uma profunda vida de oração e de caridade. São esses três pilares basilares do tempo da Quaresma e naturalmente da campanha da fraternidade também. Bom, quando a gente fala de jejum, nós não estamos falando apenas de tirar algo da nossa boca. Sim, jejuar aquilo que é clássico, como a gente sabe, não é, diminuir o número de alimentos, né? Fazer um sacrifício para entender que a nossa vida não é apenas uma satisfação daquilo que vem pela carne, mas que vem pelo Espírito. Então, quando a gente tem isso, uma grande graça acontece em nossa vida, uma transformação interna acontece. E também é esvaziar-se, quer dizer, lançar para fora aquilo que há de ruim e ao mesmo tempo beber da fonte que é Jesus Cristo, colocando em nós aquilo que é de bom, aquilo que é positivo. Então, esse é o primeiro ponto no que diz respeito ao jejum. E eu poderia perguntar, não é, a todos os nossos telespectadores, né, o que é afinal de contas, não é, o que é que nós precisamos jejuar? A gente pode falar do alimento, mas a gente tem que jejuar da má palavra, dos sentimentos negativos que temos dentro de nós, do pensamento repetitivo, de tantas outras coisas que maculam a nossa vida, a nossa alma. Não é? Então, eis a grande bênção que nós temos para colher depois aquilo que é positivo. E aquilo que nós tiramos da boca, a gente deve dar para os irmãos. Esse é o primeiro ponto. Oração, não preciso dizer, esse contato mais íntimo, mais apaixonado por Deus, isso é fundamental para todos nós. No terceiro lugar, a gente também não pode esquecer de uma coisa muito importante que é a caridade.
tudo isso que nós fazemos deve ter como fonte esse amor de Deus que faz com que a gente ame os irmãos. E é em cima dessa caridade que nasce a campanha da fraternidade desse ano, sobre amizade social, ou seja, somos todos irmãos. Parte de um texto de Mateus 13:8 e que vai desembocar, como eu disse, né, na figura do irmão. Nós não somos adversários, nós somos irmãos, né? Quando nós sentimos ciúme, quando nós matamos alguém no coração, a gente mata também essa pessoa na vida de alguma forma. Se não fazemos isso, digamos assim, com uma arma, a gente pode fazer também com o ódio. Então, o que nós precisamos fazer, em grande resumo, é viver numa sociedade onde respeitamos as diferenças, mas em tudo colocamos a força de Deus para entender que, apesar das diferenças, o irmão precisa ser amado. E através desse convívio profundo de amizade, tudo isso vai nascer, né, dessa fonte que é Jesus Cristo, para que em nós exista a comunhão, uma profunda unidade de corações, a gente amando o outro sem jamais vê-lo como inimigo, como adversário, mas como companheiro de caminhada. E essas diferenças vão nos ajudar a criar um novo e ao mesmo tempo conservar aquilo de bom que existe. Então, em suma, seria isso, esse período tão bonito que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Agora eu gostaria que o senhor desse uma bênção para nossos irmãos telespectadores para o programa que está completando nesse mês 36 anos no ar aqui na TV Ceará. Que beleza, meu irmão. Parabéns por essa perseverança, por essa alegria. E para você, meu irmão e minha irmã, que nesse momento nos veem e nos ouvem, não é? Eu peço que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro um irmão enxergar, mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar, em unidade na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor.
este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e pés a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Graças a Deus, estamos com o nosso programa Semeando também já nos preparando para vivermos bem este período de Quaresma. Um bom dia e até o próximo sábado, se Deus quiser.